Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que sei sobre tigres e dragões. E aí, eu sempre tenho dito isso, que a gente tem tido a felicidade de receber grandes nomes das artes marciais chinesas, já recebemos nomes das artes marciais japonesas e hoje a gente está com a presença de um sensei de Aikido. E confesso para vocês que a gente ficou aqui trocando mensagens já tem, acho que uns 2 ou 3 meses. Por aí. Agendamos umas 3 vezes, tivemos problemas com a agenda do estúdio, desmarcamos, enfim. Mas hoje deu certo. Muito obrigado, Sensei, pela presença. Eu que agradeço, obrigado. Bem-vindo ao nosso podcast. E eu acho que é legal também citar aqui que você está aqui porque algumas pessoas que acompanham o canal pediram para que você viesse aqui. Olha, que incrível, não sabia. Para que você... Não, convida o Sensei para conversar com a gente, Que interessante. Não... É isso, Márcio Augusto? Foi isso mesmo. Tinha uns boletos lá que o Sensei tava devendo. Brincadeira, Sensei. Então manda comentário. Manda imposto de renda. Estão me caçando. E aí, só para a gente fazer a abertura oficial, Sensei Leonardo Sodré é Sensei de Aikido. Tem aí, acho que conheceu o Aikido ali por volta dos 14 anos de idade, através do mestre Ono Shihan. Ono Sensei, que a gente chama. É Ono Sensei, né? Shihan é um título mais formal. Sim. Ficou fascinado pela arte do Aikido e aí, enfim, pela atmosfera do dojo, por tudo aquilo que envolve o Aikido. Em 2003, decide fazer dessa arte a sua atividade profissional e começou a ministrar treinos na Associação de Pesquisa de Aikido. Associação essa que está ativa até hoje, né? Está ativa até hoje. E aí, para buscar aperfeiçoamento do Aikido, começou a viajar para o Japão em 2002, a partir de 2002. Enfim, eu imagino, a gente vai conversar sobre isso, mas foram algumas idas ao Japão, para aperfeiçoamento, para treinamentos, enfim. Aqui em São Paulo, o Sensei dá aula na sala Crisantempo e também na Rústica CrossFit. Eu dava na Rústica CrossFit, agora eu dou só no meu espaço, desde o ano passado. Eu abri o meu próprio dojo. Ah, legal. Então chama Seimeikan Dojo e dou aula ainda na sala Crisantempo. São os dois espaços. Legal. Então, muito bem. Atualmente é quinto dan, pela Aikikai agora do Japão. Agora virei sexto dan. Eu tô com... A culpa é sua, a culpa é do meu site que eu tenho que ir lá e atualizar. Sexto dan isso. de Aikido. Você pegou na fonte certa, mas a fonte está desatualizada. Mas tá bom, isso mostra que o Sensei está se atualizando. Exatamente. Muito bem-vindo, Sensei. Obrigado. Márcio, quer começar? Não, pode começar. Perguntinhas do coração? Você é o âncora desse canal. Não, eu sempre costumo pedir para os convidados contar um pouquinho como é que se deu o interesse pelas lutas, pelas artes marciais. Foi pelo Aikido especificamente ou teve alguma coisa antes do Aikido? Não. Como é que... Eu sou envolvido com esse meio das artes marciais desde os 6 anos de idade. Assim, eu não me lembro, eu como pessoa, não estar envolvido sem arte marcial. Vida, né? Não tenho uma lembrança. Assim, sempre a lembrança é eu dentro do tatame. Uhum. Eu cresci dentro do judô, pratiquei muitos anos com o Renato Dagnino, sensei, que foi... um judoca, foi um atleta, chegou a ser bronze no Pan-Americano, reserva de Olimpíada, se não me engano, e hoje ele, por muito tempo, foi técnico do Pinheiros. Hoje ele dá aula, inclusive, no dojo do Thiago Camilo. Treinei também com o Shinohara, treinei com outros mestres de judô, mas ele foi meu sensei mesmo, Renato Dagnino. E aí depois também me envolvi com boxe muito tempo, com o falecido Seu Carolo, o mestre Carolo. É uma grande figura aqui do boxe no Brasil. E aí aos 14 anos, meus amigos queriam fazer Aikido, eu já estava meio cansado um pouquinho de arte marcial. Já achava que talvez não seja a minha praia, mas foram todos para o Aikido. E não foi por nenhuma razão nobre, na verdade. Foi literalmente, meus amigos surfavam, tocavam música, e eu me sentia meio fora dos papos
E aí eu lembro literalmente essa conversa com a minha mãe. Eu falei assim, olha, eu vou, mas tipo, já não é mais minha praia, já não estava me sentindo muito em casa com o judô. Gostava do boxe, mas na época eu não vi o boxe do meio marcial, da etiqueta do judô. Era você chega ali e fazer o seu treino, era mais um esporte. Para mim na época, né? Hoje talvez tenha uma outra visão, mas na época não era a mesma coisa. E aí eu tava um pouco cansado, mas meus amigos, Aikido é o máximo, vamos fazer Aikido. Aí eu fui, inicialmente matriculei, não era a coisa que eu mais amava, mas no dia que meu mestre fez o primeiro golpe em mim, eu falei, meu Deus. Mas eles já faziam Aikido, os teus amigos? Não, meus amigos, tinha um amigo meu que fazia. E aí aquelas brincadeiras, sabe, de molecada. Vamos brincar de briga, vamos não sei o quê. Exatamente. Aí ele jogava todo mundo, só que assim, ele era um cara coisa de puberdade, né? Ele já tinha crescido e a gente era um pouco menor. E ele sempre foi um garoto grande, esse amigo meu que fazia. Só que ele se virava muito bem, inclusive quando tinha aquela, sabe, coisa... Nos anos 90, briga da turma A, da rua A com a turma B, ele era o que saía sempre vivo, e mesmo eu com a coisa do judô, às vezes não conseguia, né, me dar tão bem com as situações, e ele, todo mundo, pô, Aikido é o máximo, tem que fazer Aikido, né, olha o Davi como é que é e tal, e aí só que eu falei, pô, já tô, acho que não, meio cansado desse negócio de arte marcial, só que todo mundo foi e eu fui. E na realidade, inclusive, assim, eu não tenho nada muito assim, foi uma coisa fantástica, sabe, meio ordens divinas, mas era no dia que eu ia desistir do Aikido. Eu tinha falado com um amigo meu e falei, vou parar com o Aikido, né, acho que não tô curtindo, já tô aqui quase 6 meses, já deu. E aí eu falei, acho que isso aqui é meio estranho, né, porque o mestre projeta uma galera, mas não encosta muito a mão nos outros. Meu mestre Bono Sensei era bem mais velho, quando eu entrei ele tinha 70 anos. E aí eu tava meio desapontado. E aí eu fui no treino, é o último exercício que acontece no treino do Aikido. Sempre tem esse exercício para encerrar a aula, chama Soryu-Asa Kokyuko. Assim você faz ajoelhado. E aí eu falei, é isso, deu. Sabe, não me projetou, nada, acabou para mim. E aí eu sentei, aí eu senti uma mão me encostar. Aí eu olhei, ele falou, mandou meu parceiro sair, sentou na minha frente, falou, faz o que você quiser. Aí eu fui pegar ele, aí eu era garoto, assim, eu treinei judô muito sério, né? Disputei, tentei participar do Projeto Futuro, que era onde iam os talentos do judô, só que eu tive uma puberdade muito tardia, então naquela época você tinha 14 anos, você tinha que lutar já com os caras de 20 e eu era um garoto magrinho. Então, por mais que tinha técnica, você não tinha uma desenvoltura física para realmente fazer frente. Mas isso era uma coisa que, sabe, se alguém falasse, você não é muito forte, eu já ia de 0 a 100 em segundos. Assim, falei, peraí, então agora eu vou partir para ele. Ele falou assim, é só isso que você tem de força? E eu comecei a empurrar, eu estava perto da parede, aí botei o pé na parede e falei, vou botar ele de costas no chão agora. E aí fui, quando eu abri o olho eu estava do outro lado do tatame, não é que eu senti algo, não senti nada, não me lembro de sensação nenhuma. Eu só lembro que eu abri o olho, estava do outro lado do tatame e aí ele falou, Warimasu, quer dizer, acabou, né? Tipo, acabou o treino. E aí, quando foi todo mundo indo para as posições de encerramento, meus amigos, cara, você voou, que você... Eu falei, mano, não vi nada, só abri o olho e estava olhando pro teto. Aí eu falei, não, agora eu venho todos os dias até entender o que aconteceu. Sabe? Eu também quero fazer isso. Também quero fazer isso. E aí o bicho, aí quando começou aí a partir dali todo dia ele me pegava, e daí deu questão de mês, era eu toda hora sendo o Q dele, né? Que é o parceiro de treino. E aí foi. Mas é que os mestres, eles são sábios, né? Então. Eles... Pode ser, pode ser. Agora ele não... Pode ser sorte, pode ser uma série de coisas. Pode ser muita eu não fico nessa conjectura, sabe? Assim, era ou não era. O que conta é isso aconteceu. Agora, o que foi, difícil. Agora, o que eu sei foi o significado para mim. Assim. Para mim, foi nesse instante foi que o bichinho picou. E aí foi uma paixão que até hoje perdura. Assim. E desde essa época, você ficou, né, até hoje? Está somente no Aikido ou teve... Outras artes marciais? Outras artes paralelos junto? Nessa época eu continuava com boxe, fiz Aikido e boxe durante muito tempo. E aí parei com boxe depois de um tempo. Cheguei a fazer Iai e Kenjutsu.
E tive pequenas inserções com se treinando, mas não um treino a longo prazo, mas fiz um pouquinho de wrestling, dei aula há muito tempo num grupo fechado de jiu-jitsu, então às vezes trocava algumas experiências com eles, mas nada muito sério. O que eu treinei mais tempo sem ser nesse período era o boxe e também o Kenjutsu e Iai, né? Que eu fiz por um tempo. Foram essas. Mas sempre era 90% Aikido, 10% uma outra coisa. Assim, não sei se é uma coisa meio... Eu vou meio fundo ali e aí eu tô até nisso hoje. Assim, até hoje é meu grande amor. Assim, né? Cada um tem... E Sensei, e o boxe? Relação do boxe com o Aikido, você identifica? Sim, muito. Consegue comentar um pouco pra gente sobre isso? Tem muita coisa, né? Relacionada. O Aikido trabalha muito com esses movimentos de rotação, né? Então, por exemplo, a pessoa pode segurar e você vai dar um cruzado, você acaba gerando um movimento. A relação da distância tem uma coisa muito similar. Tem muito, por exemplo, você pega um Pacquiao, por exemplo, do boxe, a movimentação que ele usa de corpo tem muita coisa muito similar ao Aikido. Tem algumas diferenças, claro, porque Aikido você às vezes troca de base, às vezes não, muitas vezes você faz trocas de base, no boxe você evita fazer isso ao máximo, apesar que o Pacquiao, por exemplo, faz diversas vezes. Tem muitas coisas em comum, principalmente assim, na época que eu estava fazendo boxe, eles estavam num modelo de boxe que tirou um pouco de guardas do boxe mais antigo. Você vê agora o Pacquiao, o Floyd Mayweather, eles resgataram várias coisas de um boxe mais antigo e aí ainda é mais próximo de coisas que faz o Aikido. Né? Tipo, posições que o Floyd Mayweather faz, como ele movimenta o corpo, são muito... Eu enxergo muita similaridade. Talvez outras pessoas... vão olhar o Aikido e o boxe e não vão falar, não, quem tá falando é besteira, mas não, eu pratiquei os dois e enxergo nesses dois, principalmente, muita similaridade. Tem outras coisas, por exemplo, que são do universo do boxe, mas apesar que as pessoas às vezes não gostam quando acontece, que é o clinch. E aí tem muito a ver com o Aikido também, né? Só que no Aikido a gente trabalha em cima do clinch. Você clincha e continua numa situação, já no boxe você clincha para sobreviver. No Aikido a ideia seria, se alguém te clincha, você arremessar a pessoa. Ou você mesmo clinchar a pessoa para daí você poder arremessar ou fazer uma chave, né? O Aikido, eu imagino que todas as artes marciais, né? Aqui algumas trabalham somente num universo, outras num outro universo de deixar mais distância, outras nos dois universos. Mas na realidade ou você gruda ou você afasta de vez, né? Jamais você vai ficar na meia distância ali. Então, no caso do Aikido, você trabalha com essas duas estratégias. Ou eu mantenho uma distância segura para mim, ou eu faço ao contrário, eu vou grudar em você. E aí você trabalha nesses dois processos. Na época que eu fiz o boxe, para mim era muito mais o Aikido, porque o Aikido veio até depois, me auxiliando no boxe, do que o contrário, né? Entendi. E aí, com o tempo, hoje, por exemplo, nos meus treinos, até mesmo para uma cultura bem japonesa, se fala muito pouco nos treinos. Mas nos seminários eu explico um pouco mais. Nos seminários eu percebo que as explicações são muito conectadas com o boxe. Então, foram experiências que eu tive, né? Não, e tem um trabalho muito forte também de quadril, né? Sim. Ambas Quadril e perna, né? Boxe é muita... as pessoas não fazem ideia, mas boxe é muita movimentação de perna. Algumas coisas de distância, claro, no Aikido tem uma diferença, né? Você tem a possibilidade de alguém vir dar um chute em você no boxe, é um ponto que não vai acontecer, né? Assim, você tá lá tranquilo que isso não vai acontecer. Então, essas tem umas diferenças, mas é muito rico, né? E se alguém praticar um boxe mais clássico, hoje em dia que tem mais pessoas resgatando essas coisas, aí tem muito mais similaridade, né? Que bacana. Sensei, eu vejo, ouvindo agora a sua fala, me veio o filme do Steven Seagal, né? E acho que, pelo menos para mim, talvez pro Gil também, não pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que o Aikido ficou muito popular com o Steven Seagal, né? E aí também não sei o quanto isso é verdade ou não, mas dizem que ele foi o primeiro ocidental
acho que talvez é ter uma certificação ou ter algum tipo de ensinamento no Japão. E a minha pergunta é, primeiro, se isso é verídico, como que é isso no mundo do Aikido, né? Como que eles enxergam o Steven Seagal? E saber também se aquilo que a gente vê nos filmes, não se é possível, mas é saber se aquilo realmente é Aikido. Sim. Né? O quanto... A gente sabe que a gente está falando do cinema, né? Tem muita coisa ali que às vezes é uma projeção cinematográfica ali, né? Mas o quanto daquilo assim, não, isso é Aikido mesmo. Ele é um cara que ajudou muito, né? Enfim. Não, isso é sem dúvida. Assim. O Steven Seagal, ele não tem como negar, ele é a pessoa que mais popularizou o Aikido. Não vou dizer que ele é o maior divulgador, assim, quantidade, obviamente, foi o mais importante divulgador, mas ele é a pessoa que mais popularizou o Aikido, levou o Aikido para tudo que é lugar, especialmente porque era Hollywood e na época que o filme tinha o maior peso, né, que não tinha internet, outra coisa, era o vídeo mesmo. E ele sim, ele treinou realmente Aikido, ele ficou no Japão muitos, não foi o primeiro ocidental, né? Nem o mais importante dos ocidentais, assim, dentro do universo do Aikido, do universo para popularizar, ele foi o mais importante, mas nem da prática do Aikido não foi o mais, mas ele, dentro do Aikido, ele é uma figura polêmica. Acho que tem uma coisa da gratidão dele ter aberto, né, esse território, efetiva, assim, mas né, acho que, assim, ele é muito bom no Aikido, mas não... Você acha que ficou no cinema? Assim? Não, ele tecnicamente é muito bom, mas não não é o mais técnico, o melhor. Isso não quer dizer, as pessoas às vezes confundem, isso não quer dizer que ele não é, que a técnica dele não é boa, ou que ele não saiba lutar, não saiba... Não, entendeu? Às vezes tem pessoas que são incríveis numa coisa. Eu acho que... Não, porque essa reflexão, às vezes, cabe até um pouco no Bruce Lee também, né? Porque no Kung Fu, o Bruce Lee... Tem muita controvérsia, né, das pessoas que gostam, gente que, não... que gostam do Bruce Lee e pessoas que não gostam, né? Então a gente sabe que tem pessoas de outras artes marciais que não é do Kung Fu que gostam muito do Bruce Lee, né? Eu vi uma vez até o Anderson Silva falando que o Bruce Lee inspirava muito ele e tal, mas o Anderson Silva nunca fez Kung Fu, né? Mas eu quero dizer que tem muitas pessoas que não gostam do Bruce Lee porque nunca viram o Bruce Lee fora do cinema. Sempre foi ele ali. O Bruce Lee é um bom ator. Mas como um artista marcial, não tem um registro dele como um artista marcial, né? Isso eu tô falando que as pessoas falam no meio do Kung Fu, né? Por isso que eu levantei do Steven Seagal. Não, o Steven Seagal realmente ele treinou bastante, ele vai pro Japão, aí no Japão ele se casa com uma japonesa que o mestre dela tinha um dojo, então aí quando o mestre veio a falecer, ele assume o dojo. Isso no Japão. Isso, então aí ao ele assumir o dojo, alguns mestres japoneses meio que abraçam ele para fortalecer, sabe, treinar mais e tal, né? E aí ele treina com uns mestres muito bons, que é o Isoyama Sensei, que é o mestre, eu treinei já bastante com o Isoyama Sensei. Você já teve contato com os mestres dele? Isoyama é bem vigoroso, bem forte, ele deu muitos anos aula para as bases da Força Aérea Americana no Japão. Ele era um mestre de Aikido que basicamente ficava dentro das bases americanas, especialmente da Força Aérea, treinando. Inclusive tinha, na época, no Japão, teve a Guerra da Coreia, do Vietnã, muitos iam, o Japão funcionava como uma base para esses locais, né? E aí treinava muitos soldados e tudo mais, então era um Aikido um pouco mais contundente, vamos dizer assim. Mais bruto, pode ser? Até hoje. Pro público leigo pode ser mais bruto, mas não é uma coisa de machucar, mas é uma coisa de ser mais rigoroso, bem mais direto. E ele treinou bastante, mas ele também, depois, o Steven Seagal se conecta com um mestre chamado Seisei Kiabi, que era o extremo oposto do Isoyama. Super suave, era um mestre que foi aluno do fundador do Aikido e professor do fundador do Aikido em caligrafia. Ele era um calígrafo muito famoso. E ele sabia muito sobre a filosofia do Aikido e também foi professor do Steven Seagal. E aí ele vai para os Estados Unidos, separa da esposa, aí vira o ator de Hollywood. Então ele teve uma boa base, mas para mim, assim, que gosto, assim, sou um apaixonado pelo Aikido,
Na minha visão, tem outros mestres que me encantam muito sim, mais. sim, Não sim. tenho, eu não tenho assim, sabe? Tipo, Sim, "Ah, sim. nossa, entendeu? Agora, Sensei, você está falando uma coisa que eu recentemente eu vi um vídeo sobre Aikido. Eu não sei se é o Minotauro ou Minotouro, enfim, tem dois irmãos aí quase com o mesmo nome. Um material que ele vai ao Japão para ter uma experiência de Aikido em 2 ou 3 escolas diferentes. E aí nesse material cai uma ficha para mim que eu ainda não tinha pensado sobre isso. Que o Aikido também tem estilos, né? Tem, não sei se eu posso chamar Sim, de sim, estilos sim. ou linhagens diferentes, mas no vídeo ali, ouvindo o vídeo, me caiu essa ficha. Eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar que o Aikido tem nuances, né? Tem diferenças. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se a gente pode chamar de estilos, se estão linhagens diferentes, enfim. Isso é bem interessante, porque o Aikido, o fundador do Aikido, quando ele inicia essa. Primeiro que assim, é bem interessante, o nome Aikido já não foi nem o fundador do Aikido que deu. Então, o fundador dele ele fazia a prática dele e isso não tinha um nome, entendeu? Ele teve vários nomes no decorrer da Como foi vida. no Tai Chi, a gente tem isso. E também, né? aí, esse nome foi um nome meio que dado dentro de uma agência governamental, que colocou o nome Aikido. Não era. Sequer ele estava pensando nesse processo. Tinha um nome, você sabe? Se Tinham vários nomes. Tinha gente tá. que chamava do próprio Aikijujutsu, né? Até mesmo o pessoal fala, não, porque tem o Aikijujutsu. Então, a prática que o fundador do Aikido praticou, que boa base vem do Aikido, chama Daitoryu. Dentro do Daitoryu tem uma série de técnicas que chamam Aiki no Jutsu e Aikijujutsu. E aí o guru espiritual do fundador do Aikido falou, olha, essa expressão Aiki é uma expressão muito rica. E aí o fundador do Aikido começou, ele ganhou a autorização do mestre dele para chamar a prática que ele fazia de Daitoryu Aikijujutsu. Então muita gente fala assim, não, porque o Aikijujutsu veio antes. Sim, mas calma, você já está falando uma coisa que não é bem assim, porque não existia esse nome Aikijujutsu como identificação de uma arte. Existia o Daitoryu. E antes do Daitoryu se chamava Oshiki-uchi, que era tipo, técnicas dentro de 4 paredes. Ninguém sabia muito os nomes, e era uma coisa fechada da família Takeda. E o mestre do fundador do Aikido deu o nome de Daitoryu por causa do castelo do clã. E aí o fundador do Aikido ganhou essa autorização, e aí o fundador do Aikido cresce tanto no Japão que essa nomenclatura Aikijujutsu foi a que até hoje chamam Daitoryu Aikijujutsu. O próprio pessoal do Daitoryu colocou. Aí chamavam de Ueshibaryu, chamavam de Aikibudo, às vezes chamavam de Aikido. E o Shibairu por conta do Ueshiba. do E aí, nome. em 1942, colocaram o nome Aikido, e aí meio que ficou sendo que tem que ser o nome oficial. Você deixa eu inserir uma outra pergunta antes de você falar dos estilos. A gente tem na literatura uma informação de que as artes marciais que foram desenvolvidas no Japão beberam de artes marciais chinesas. O Aikido tem isso também? Muito provavelmente. Bom, tem muita gente que argumenta que o fundador do Aikido ele ficou um tempo na Mongólia. E aí depois ele foi fazer com esse guia espiritual dele, tem uma história bem maluca, que ele foi atrás de uma Shangri-La, num lugar que eles iam montar na Mongólia. E aí ele foi até como segurança desse líder espiritual, e lá eles ficaram muito tempo andando, e teve lutas e também teve trocas com marciais chineses. Depois ele ficou um tempo no que era o reino da Manchúria, que foi uma parte da China, né, que o Japão dominou, e aí dizem também que lá ele acabou tendo muita troca. Mas tudo isso não se tem documentos, registros oficiais. Sim. Tem mestres, por exemplo, que falam, né, tem o Tetsu Sugawara, que foi um aluno do fundador do Aikido, que depois ele foi estudar Kung Fu e Tai Chi, que ele fala que o fundador do Aikido realmente bebeu disso daí. Mas ele é um pesquisador, mas ele é um que fala. Outros já vão para uma linha contrária, dizem que não teve essa influência. Mas, se você pegar o histórico do Jiu-Jitsu japonês, aí, basicamente, a franca maioria acabou bebendo, sim. Né? Os japoneses têm uma
uma rixa meio xenófoba, né, da história do Japão com a China. Sim. E aí os japoneses meio que tipo, não, isso é puramente japonês. Mas não é, né? Na verdade, muita coisa veio Interessante. principalmente esses trabalhos de chave, né, Que a gente chama de Chiná, né? Isso. Aí, inicialmente veio. Você tem, né, os primórdios do Jujutsu no Japão como escola são mestres vindo da China e inserindo. Mas muitas coisas, todos os povos, né, eles sempre têm as práticas locais, principalmente as práticas que são lutas simbólicas, que seria um wrestling, né? Cada povo tem, no caso do Como Japão. a gente tem aqui nos indígenas. Os indígenas né? tem o Tarracá, o Ruka-Ruka. Todos os povos têm. Todos, porque é uma maneira de você... É uma manifestação, né? Nós, seres humanos, a gente aprende através da ludicidade, ou seja, o lúdico que vai te ensinar. Você brincando é como um animal. Um animal, quem tem um animal em casa, você vai brincar com ele vai fazer as posturas de caça, vai fazer... Sim. Brincando ele aprende a caçar, brincando ele aprende a se defender. A gente é exatamente a mesma coisa. Então, essas lutas que são simbólicas, especialmente o caso do wrestling, é uma maneira de você aprender o combate, só que dentro de um ambiente, dentro de uma estrutura mais segura. E todos os povos foram vendo que os guerreiros que treinavam isso tinham uma certa desenvoltura também no campo de batalha. Quer dizer que o que está fazendo ali era a réplica do que aconteceu no campo de batalha? Não. Porque todos nós, seres humanos, a gente tem uma característica completamente diferente dos animais. A gente luta com arma. A gente não luta desarmado. Hoje as pessoas não... Quando as pessoas comparam arte marcial no contexto de ringue, elas não compreendem isso. Mas não se luta desarmado. Isso nunca aconteceu na humanidade e não irá acontecer, porque a gente não tem garra, a gente não tem dente, a gente não tem um veneno. Nós temos uma capacidade de manipular objetos. E a gente vai transformar um objeto, né, numa arma. E como a gente tem uma espécie criativa, a gente nem transforma, a gente desenvolve algo especificamente para ter um poder de letalidade, que é uma arma. E aí, então, essas práticas que vamos falar dos grapplings, dos wrestlings, né, que tem tudo que é povo, são uma maneira lúdica de você trabalhar. Aí o pessoal vai falar, não, está dizendo que não funciona. Não disse em nenhum momento que esse lúdico não funciona. Isso funciona e muito. Justamente por estar um ambiente seguro, você pode treinar num extremo e aí, na hora que a pessoa precisa usar, ela realmente sabe como aplicar e vai aplicar porque ele treinou com alta resistência. Né? E aí, então, no caso do jiu-jitsu japonês, tem muito dessa tradição, que é o sumo. Então, muito do jiu-jitsu japonês veio do sumo, muito bebeu da China, principalmente essas coisas que são essas chaves e juntas, só que ali foi enriquecendo com a cultura local, com as armas locais. Então, por que tem muita coisa de segurar punho? Porque você vai sacar a espada, então você segura para evitar. Quando as pessoas veem o Aikido ou estilos mais tradicionais de Jiu-Jitsu, por que está segurando? É porque eu vou sacar uma arma. Né? Por que tem essas posturas? Porque você estaria num contexto de uma arma, você carregando uma espada, um bastão, então tem esse processo. E aí essa cultura local, junto com essas informações, foram desenvolvendo todo um trabalho que criou vários estilos de Jiu-Jitsu, muitos com muitas similaridades. Mudava o método, mudava a cultura de ensinar, mas com muitas similaridades. Curioso, quando você narrou um pouco sobre que os povos têm, boa parte dos povos tem tradições de luta, eu fiquei lembrando, e tem essa coisa do lúdico também, eu fiquei lembrando, quando a gente era criança, eu tenho 4 irmãos, né? Muitos primos. Era muito comum a gente fazer lutinhas, né? Lutinhas de chão, que você ficava... Sabe? Então tinha uma coisa... Uma lutinha sem perder a amizade. Sem perder a amizade. Tinha uma coisa lúdica ali, mas tinha uma... Claro, não tinha uma intenção de né, apagar o outro ali, o meu primo, o meu irmão. Mas isso aparecia, né? Então eu acho que tem também nesses povos essa dinâmica de uma espontaneidade misturada com o lúdico, somada a um ambiente seguro, vai te dando repertório, sei lá, para uma situação de luta, você conseguir te desvencilhar. Mas eu acabei emendando uma pergunta na outra, mas eu queria que você voltasse na questão dos estilos lá. E aí, o fundador do Aikido, ele foi treinando vários estilos de Jiu-Jitsu. O Daitoryu foi o que influenciou ele mais. E também ele era um sumotori
local, mas com um relativo sucesso local. E era a prática dele. Aquilo que ele estava fazendo não tinha um nome, era a prática dele. Nesse decorrer, muitos alunos foram treinando com o Fondo Aikido. E aí, esses alunos foram... eu faço Aikido, okay. Aikido, mas... Né, sabe, tipo, o meu é... A minha maneira. A minha maneira. E eu não vi esse problema. Tanto que, quando as pessoas falam assim, o seu estilo é Aikikai. Aikikai é o órgão ligado à família Ueshiba. Ela é uma instituição. Ela não é um estilo. Uma instituição que congrega... Que congrega 99% do Aikido do mundo. Assim, os outros falam assim, não é tudo isso. É muito. É muito maior do que todos os outros. Mas não é um estilo. Por exemplo, eu treino todos os anos, vou lá no Rombo Dojo, que é a central, o dojo que o Fondo Aikido criou, que é a central da Aikikai. Isso no Japão? No Japão. Tem 30 mestres dando aula lá e o neto do fundador dando aula lá. Não, você sai da aula de um, vai para o outro. Às vezes você vai falar, não, é outra arte. Cada um... porque o Fondo Aikido ele pregava isso. Um dos conceitos do Aikido a gente chama de Jiu, é livre. Você tem uma liberdade. O Fondo Aikido ele não via... Ao mesmo tempo que o Aikido ele é uma arte marcial moderna, muito recente, mas que muita gente vê como uma arte marcial tradicional porque ele carrega uma cultura tradicional. Mas, por outro lado, ele é altamente subversivo com uma série de culturas que tinham dentro da arte marcial japonesa. Uma delas é a coisa do kata. Falando do Aikido, ele era completamente enfático que não tem kata. É um asa. Ou seja, é orgânico. Então você tem os fundamentos, você compreende os fundamentos e aplica eles. Alguns mestres, alunos do Aikido, falam negativo. A gente tem que fazer uma estruturazinha, todo mundo sair meio igual uma fabriqueta. Então aí esses realmente criaram estilos. A linha do Aikido é um estilo de não estilo. Então cada um tem uma personalidade, tem uma coisa. Nisso tem coisas muito boas, mas obviamente tem coisas péssimas. Aí tem alguns estilos que você pode falar, sai todo mundo igual, sai. Às vezes sai a média pode estar um pouco melhor, porque tem, né, é uma fabriquinha. Tipo, só que dali o cara, né, às vezes dá um grande salto, às vezes é mais difícil. Mas aí tem, mas geralmente foi cada aluno foi colocando aspectos, né, da prática. Tem alguns estilos, inclusive, que são muito mais... alguém vê eu fazer e fala assim, você é tal estilo. Não. Eu sempre treinei com Aikikai, nunca treinei com esse estilo. Mas aqui as conclusões são as mesmas, né? A mesma coisa, às vezes, tem muita gente que às vezes vê fazendo e fala, você fez tal coisa. Não, mas o corpo humano é um só, né? No caso da Aikido, é uma metodologia, uma expressão cultural daquela comunidade, daquele mestre, daquele ensinamento. Mas corpo é corpo, não tem muito para onde você... fugir e correr. E você fala japonês? Eu falo bem mal, né? Mas falo. Porque eu imagino assim, bem pra poder... Bom, você vai lá na fonte e talvez para beber o melhor possível da fonte, talvez uma comunicação em japonês talvez facilite o entendimento, né? Enfim. Facilita. Quantas vezes? Porque eu já fui para lá. Eu agora tô indo para minha 20ª vez. Desde 2000 eu fui todos os anos, parei quando teve a pandemia. E agora em junho eu retomo. E como que é lá no Japão, né? Tipo, a aceitação. Alguém chega lá e fala, de onde você é brasileiro? O que você tá fazendo aqui? Vem treinar Aikido, Então, nesse dojo é meio como se fosse uma ONU, vem muita gente do mundo todo, né? Então eles estão acostumados a receber estrangeiros, né? Até um local meio assim, que você às vezes se sente dentro de uma ilhazinha, porque tem um Japão que é uma realidade um pouco xenófoba, que não gostam muito de estrangeiros, e tem esse local que é super acolhedor. Então são dois universos. Né? Agora... Isso fica onde? Fica em Tóquio. Fica em Tóquio mesmo. O Fondo Aikido ele tinha 2 dojos, que é um em Tóquio e um numa zona rural, que é Iwama. Então tem esses 2 dojos, mas o Tóquio é o grande centro, onde ficou a estrutura mesmo do Aikido, e a família Ueshiba ficou lá. E lá é um lugar que é aberto. Aberto que eu digo assim, eu tô aqui no Japão, quero ir lá visitar, olhar, ver. Hoje em dia até meio que um ponto turístico.
Olha Então você vê só. várias vezes, sabe, turistas vindo pra lá pra assistir a aula. assistir. Você fica meio sentindo, às vezes, meio que no aquário. E fica rolando a aula e a galera Mas eles assistindo. têm que seguir todo o protocolo, coisa Japão, né? Tipo, Sim, sim, eu sim, vou sim. entrar aí. Não, se você for entrar, você vai entrar, sentar, ver, não pode bater foto, ou se for tipo, tirar uma foto, você pedir uma autorização. Tem toda uma etiqueta, bem Japão, mas tem gente que raramente você não tá numa aula que não tem alguém lá meio que, sabe, vou assistir um ritual. Como uma pessoa vai pro Japão, quero fazer uma cerimônia do chá. Quero visitar um dojo tradicional, e aí vai lá visitar. Que Sensei, legal. quanto tempo de treino? Eu ia perguntar Lá? isso. Lá, então, as aulas lá são nesse dojo. Bom, são vários andares, né? Mas as aulas regulares são de 1 hora, mas lá tem um andar que é o andar dos avançados, são 5 a 6 aulas por dia nesse andar. Dá umas 6 horas. 6 horas por dia. Mas tem uns treinos que acontecem às vezes em outros andares que dá 1h30. Média 1 hora, 1h30. Mas aí você chega lá, você meio que escolhe assim pra onde você quer ir, ou você já tem um Então, mestre que você já segue? Claro que tem os mestres. Eu, por exemplo, faço todas as aulas do andar dos avançados, mas mesmo em todas as aulas tem mestres que eu tenho mais afinidade. mais afinidade que você na já- pesquisa que ele está fazendo, ou no estilo, como estilo ele que sabe ele que ele está tá movendo. manifestando ali. Então tem mestres que eu tenho, mas eu faço todas, mas obviamente tenho uma identificação com alguns, não tanto com outros, mas às vezes você acaba sugando algo de um que você imagina não ter uma grande identificação, e no final, você pesquisando daqui, dali, sem perceber, você está chegando num ponto. É bem maluco. Tem um mestre que eu adoro muito, que deu aula há muitos anos nesse dojo, né, no Hombu Dojo, e depois ele decidiu ir para os Estados Unidos, e ele dá aula na Califórnia, chama Ichiro Shibata Sensei, que encontrei ele várias vezes na Califórnia, treinei com ele, e também encontro com ele várias vezes no Japão. Muitas vezes a gente foi, ele é japonês, tem um filho no Japão, vai lá todos os anos, e encontrei já várias vezes ele lá nesse Hombu Dojo. E ele vira e mexe e fala pra mim, você tem um Aikido igual do mestre Yasuno, do Yasuno Sensei, né? E é um mestre que, pra mim, não, sabe, tipo, não, nada a ver, né? Mas o mestre que você treinou, não? Treino bastante com ele, mas não é um desses que enxergava, tem uma mega afinidade. Mas aí, às vezes, eu vou vendo algumas coisas, principalmente da época que ele estava no Japão, que assim, coisa de 30 anos atrás do Yasuno Sensei. Nossa, realmente tem umas conclusões muito... Entendo do que ele está falando, tem umas conclusões parecidas. Ou seja, você está numa pesquisa com outros, mas às vezes você acaba chegando numa conclusão, num outro ponto. Às vezes é uma relação de corpo, tem corpos que são parecidos. Agora, essa coisa dos estilos que você mencionou, as escolas no Japão chegam a se colocar assim, o estilo de Aikido dessa escola é esse, o da outra. Não. Isso tem grupos que, por exemplo, tem um estilo bem conhecido, que é o Yoshinkan, que é um aluno do Falou Aikido, o Shioda Sensei, que forma esse estilo. Aí esse Yoshinkan é bem forte, é um grupo grande. Tem um aluno do Falou Aikido que criou depois que o Falou Aikido morreu, ele criou um estilo que chama... Tem gente que chama de Ki Aikido, tem gente que chama de Shinshin Toitsu Aikido, que é o nome mais formal. Ele também criou, que daí, pós o Falou Aikido morrer, ele era um dos principais instrutores do Hombu Dojo, dessa central onde eu pratico. E aí ele dizia que, primeiro a gente tem que ensinar as pessoas a como mover o corpo, como utilizar a energia, depois ensinar a técnica. E aí os outros mestres falaram, não, negativo, não era assim que o Falou Aikido ensinava, Entendi. não quero esse método sendo imposto para mim. E aí nessa tensão, e tinham outras questões também, mas essa questão principal, ele decide criar o estilo dele que ensinava isso primeiro para daí. Então também tem essa abordagem. Tem outros que enfatizavam que era uma ênfase maior na parte com armas, aí criaram uma prática deles, então foram criando vários. E aqui no Brasil a gente tem representatividade de estilos? Tem alguns. As escolas têm se colocado assim, estilos? Tem até alguns, tem uma turma que é da Yoshinkan aqui, que é um pouquinho maior, tem desse Ki Aikido, tem o pessoal do Iwama Ryu, né? Mas é isso, aqui no Brasil acho que diria até mais que 99%, assim, a franca maioria é Ikikai. Né? Mas acho que não é muito igual, por exemplo, a gente tem no Kung Fu. No Kung Fu tem essa coisa de dizer, eu ensino Kung Fu, louva a Deus, eu ensino Kung Fu, garras de águia, eu ensino Kung Fu do tigre. As escolas aqui no Brasil, algumas até denominam, mas acho que para o grande Aikido, público é Aikido, acaba sendo Aikido. Né? Aikido. E assim, eles... o fato deles não serem tão grandes não quer dizer que não são bons. Sim, claro. Muitos bons, não confundo, mas
o tamanho, aqui no Brasil, a Aikikai é muito, essa instituição, né? É muito forte. Mas é o que eu falo, às vezes tem gente fazendo outros estilos que são muito mais próximos do que um fulano ou eu esteja fazendo, do que até mesmo a instituição. Porque a Aikikai não é um estilo, a Aikikai é uma instituição, é uma chancela ali, né? Mas não é um estilo. Não, eu acho o máximo, eu sempre falo isso pro Sensei Wagner, eu acho o máximo a estrutura que vocês têm no Aikido de fazer as trocas de faixa, e aí depois, eu não sei exatamente quando que o certificado vem lá do Japão. Eu imagino que isso seja para o mundo inteiro, né? É para o mundo inteiro, né? Quem está dentro da instituição. Acho isso muito legal. Acho que tem um nível de organização, né, gigantesco. Assim. Por exemplo, eu tenho os meus alunos, né? O aluno, ele fez a primeira graduação dele, o nome dele já é enviado ao Japão, com quantas aulas, quanto não sei o que. Isso fica registrado lá. Registrado lá. Aí quando ele vira faixa preta, o diploma começa a vir oficialmente de lá. Aí tem todo o registro, ele recebe um passaportezinho, tipo, todo seminário que ele vai. Mas você é tipo um filiado. Você é um associado. É um associado, uma matrícula. Você tem a sua matrícula lá. Então. Mas você paga uma mensalidade ou não? Não paga uma mensalidade. Você tem uma coisa que chama sponsor fee, que é tipo uma taxa de apoio, uma taxa de patrocínio. Os japoneses têm isso como hábito de fazer. Sim. Mundo afora ninguém faz anualmente, mas no Brasil, meu mestre e o Kawai Sensei, que introduziu aqui do Brasil, que foi mestre do meu mestre, eles tinham essa cultura japonesa bem forte, e aí tipo, não, nós vamos pagar todo ano essa taxa. Paga uma taxa anual lá. $10, mas essa taxa não é sequer obrigatória. É uma taxa tipo livre. Então, tem grupos no Brasil que não tem esse hábito, porque e no Japão não é indiferente de eu estar pagando ou não, vai ser graduado do mesmo jeito. Mas eu acho muito legal essa coisa de você ter um vínculo, né? Porque se você está vinculado a uma instituição ali, né? É um associado, enfim. Você tem um registro. Mas automaticamente os seus alunos também têm um vínculo, porque o nome deles vai para lá. Mas eu acho muito legal ter isso, sem necessariamente você... uma palavra aqui que me soa errado. Ser imposto a que você tenha que estar efetivamente não pagar uma... né? Eu vou me filiar todo ano, vou pagar uma mensalidade para essa instituição, porque essa instituição toma conta do Aikido mundial. Então, para eu fazer parte desse métier, eu vou pagar todo mês, sabe? Então, você tem uma sensação que tipo, puxa, mas por que eu tenho que ser obrigado a isso, né? E a sensação que você está me passando agora, que é um dever pela arte. Né? Um compromisso pela arte, pelos seus mestres, mas sem uma obrigação. Não tem nenhuma obrigação. Tanto que, por exemplo, na associação que eu faço parte, eles falam, gente, vamos contribuir todos os anos. E eu sou um dos que briga e falo, gente, não tem muito sentido, porque os outros grupos não fazem isso e não tem nenhum... Pro Japão não tem nenhum demérito você não estar contribuindo. Isso é uma taxa de patrocínio. Então, inclusive, nem é que você tem que pagar um selinho por ano. Sim. Então, se você fez uma doação de $100, você ganha 10 selinhos. Se você fez uma de 10, você ganha... Sim. Não é isso, né? Mas é uma cultura japonesa, por exemplo, que nem tem... Quando você tem um dia no ano que você vai homenagear o seu professor, você dá um presente em dinheiro para o seu professor. Sim. E é dos japoneses, né? E aí... E no Japão tem essa cultura de todo ano você... fazer, né? Você dá é bem comum na cultura, a cultura oriental, né? Você dá no chinês é o rompao, né? Que é um envelope vermelho com uma grana dentro ali. Já põe a mesma coisa. E aí, só que isso é da cultura deles. Então, internacionalmente, por exemplo, eu acho que a gente é um dos poucos grupos, né, que ainda faz isso. A maioria nem faz. E tá ligado igualzinho. E tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. Então, mas é isso que eu acho interessante, porque é esse... compromisso sem compromisso, né? Sim, eu tenho eu como sensei de Aikido, me sinto num compromisso de anualmente, às vezes mandar, às vezes não mandar, mas me sinto, né, no compromisso porque tem os alunos, eu tenho meu mestre, então acho legal fazer parte disso, mas de uma parte de uma questão histórica. De você estar ali, acho que... E outra coisa também que eu acho que é cultural, né? Porque eu acho que também dá a sensação... Dá a sensação de você estar sempre ligado a um fio condutor com a origem.
Não sei se é isso. É isso mesmo, porque você pega, né, o Aikido, ele segue um sistema bem tradicional japonês, chama sistema Iemoto. Então, a sucessão ainda é feita como se fosse um reinado. Então, o método do Aikido, que hoje é o que a gente chama de Dosho, que é o senhor do caminho. Ele é a representação do caminho, e aí já o bisneto do fundador do Aikido, que a gente treinei com ele muitos anos como parceiro de treino, hoje ele é o que a gente chama de Waka Sensei, é o jovem instrutor. Sim. Ele vai ser o futuro Dosho. E aí os filhos dele, com quem eu já conheço pequenininho desde que nasceram, vão ser um deles vai ser o outro, e assim vai. Então isso se chama sistema Iemoto. Por que isso é muito bom? Porque ninguém briga pelo poder, de uma certa forma. É eles, você sabe que eles vão tocar. Não tem jeito, entendeu? Isso. É isso. E aí eles que, a chancela, todos os diplomas são eles que vão dando. Então não tem uma disputa pelo poder, digamos assim. Sabe? Quem vai ser o rei. Quem vai ficar agora no lugar, né? Ele, e aí você tem essa relação até cultural, e você falou, literalmente você se sentir vinculado a uma origem, ter essa coisa de você estar reverenciando os ancestrais, né? De você ter uma conexão com a sua ancestralidade, com a sua fonte. É muito curioso. E de certa forma, né, você treina até a sua humildade, né? Porque você pega assim, bom, eu sou um sensei de Aikido, treino há X anos, sou tal Dan, por que não sou eu que tô ali naquela pirâmide ali, né? Um exemplo, assim, né? Você fala, não. Isso é muito legal, porque, por exemplo, eu treinei com mestres que eles começaram Aikido antes desse atual Dosho nascer. Sim, imagino. Treinei com mestres que foram babá, ou seja, quando eles eram Uchideshi, quando eles moravam no dojo, eles eram babá, e quando ele virou, sabe, todo mundo, imediatamente, é outra relação. As primeiras vezes que eu fui pro Japão, o atual Aka Sensei, o Mitsuteru, o Ishiba Sensei, ele era estudante universitário. Então ele ia treinar uma vez por dia. Depois, acho que quando era 2005 ou 2006, ele virou Uchideshi, ou seja, ele começou a residir no dojo e passava a morar no dojo para ficar só treinando. E aí dentro dos Uchideshis tem uma hierarquia. Tem o capitão dos Uchideshis e tinha ele que era o último, o cadete mais... Então, sabe, assim, as piores funções, sabe, limpar a privada, você que vai. Aí quando a gente saía com os Uchideshis, a gente sentava na mesa e ia com uma coisa bem cultura oriental. Sequer eu precisava me direcionar ao garçom. Ele falava comigo o que eu queria, ele passava pro garçom, ele que cuidava da conta, ele que servia todo mundo na comida. Assim, meu prato começou a acabar, ele cortava e colocava. Aí ele foi galgando, foi virando capitão dos Uchideshis, mas ainda era a mesma coisa em relação comigo. Aí um belo dia ele virou o Aka Sensei. Muda a chave de todo mundo. Porque aí quando a gente vai sentar, acabou. Agora é o contrário. Você tem que se ligar rapidinho, porque mudou agora, né, é um outro processo. Então é isso, assim, é uma relação bem cultural. E tem muitas coisas que são bem interessantes, porque ao mesmo tempo que eles vai ser o futuro Dosho, que tem o atual Dosho, quem vai na aula do atual Dosho, ele está com uma faixa branca. Ele nunca fez um exame de faixa. Ele e o faixa branca têm a mesma graduação, chama Mukyu. Eles não têm grau nenhum. Eles nunca fazem exame. Então, os exames de faixa que acontecem, o Dosho nunca faz um exame de faixa. O Aka Sensei nunca está presente, porque eles nunca foram examinados. O próprio Dosho me falou isso. Eu nunca fiz esse ritual, então eu não posso exercer esse ritual em alguém. Eu nunca passei por isso. E lá é tudo a porta fechada os exames. Então eu lembro uma vez que eu saí do exame e o Dosho começou a perguntar: o que aconteceu? Como é que é? E eu fico olhando pra cara dele, eu não sabia disso, sabe? Tipo, o que você tá falando, né? Porque... Pô, você é o cara aqui, mano. Aí ele falou: teve faca, teve espada, e teve vários atacando. Eu falei: teve, tá. E eu não tava entendendo, assim, sabe? Por que ele tava perguntando aquelas coisas. E aí ele saiu, aí o Kuribashi Sensei passou por mim, e aí ele falou assim: não estranha, porque ele nunca participou do exame de faixa, nunca viu. Ritual, então ele tem sempre essa curiosidade. E aí, sabe, pra mim foi um certo choque, mas aí eu fui entendendo que, olha, é isso. Esta é a prática. Mas até que faz muito sentido, né? Porque se você parar pra ver, você pega o filho do Mestre Shi lá em Taiwan. Eu acho que ele nunca fez nada. E o moleque aprende as mesmas coisas do que a gente aqui. Que já tá mais... Porque a gente foi lá, ele era jovem, não fazia nada. E de repente o moleque aparece fazendo tudo. O filho do meu mestre também. Então, ele não vai passar por um exame... Não é que uma questão de privilégio. Não é isso, mas é porque ele tá na família do... E eu acho que... Só que tem uma coisa, talvez seja semelhante.
pro filho do mestre Xi e do mestre Zitian, o treino é duro também. Não, lógico. Não, né? isso é indiscutível. Mas Sim. eu acho que isso é bem legal para as pessoas entenderem que esses rituais de exame de faixa são rituais, na verdade, modernos. Sim. E que isso não. Né, eu vejo, às vezes, gente treinando, até mesmo alunos meus super preocupados, sabe? Quando eu vou trocar de faixa? Não, e preocupado com, vai cair isso no exame, esquece disso. É treino. Isso dali, o exame de faixa, ele não é uma prova. Ele é só um rito de passagem. É o dia a dia, é sua prática diária, que é ali que está o ensinamento. Então, quando tem essas pessoas, que é o caso, você está falando do filho desse mestre, ou dentro da comunidade Aikido, que tem o Doshi que nunca fez, você fala, tá vendo? É treino. Você treinou, você vai saber. Não é porque, tipo, eu fiz o exame. Não, o exame é um rito de passagem. Assim como você entrar no altar com a sua esposa, com o seu esposo, é um rito. Quem não passa esse rito não quer dizer que não ame e não está casado com outro. É só um rito de passagem. Aquilo pode impactar você de N formas e gerar N significados. Mas não é isso que expressa o seu amor. Ponto. É a mesma coisa no caso do treino. O exame de faixa, ele não demonstra o que você sabe, o quanto você sabe. Ele é um rito de passagem. Porque às vezes a pessoa também foi lá, decorou o que tinha que fazer, fez. Vocês sabem que eu sou há 20 anos faixa amarela, né? Olha só. É muito doido isso, porque eu já perdi, assim, não vou falar com frequência, mas já aconteceu várias vezes. Vou parar o Kung Fu, mas por que você vai parar? Tô há tanto tempo nessa faixa. Mas você tá desenvolvendo bem, você olhou pra trás como que você tava. Não, mas é que o outro cara ali entrou há menos tempo que eu e já tá na faixa 2, 3 pra frente. Então, mas acho que são coisas diferentes. Aquela pessoa treina mais do que você, tem um pouco mais de facilidade. Existe um processo individual, uma individualidade biológica de cada um aqui. E as pessoas mas ela foca no bloco da faixa, da cor. E que também não quer dizer que ela não esteja aprendendo. Isso. Né? Você está tendo uma experiência. A experiência não tem como mensurar o que você está tendo ou não. Às vezes o aluno, eu falo para o aluno, às vezes você está lá 1 ano treinando e você teve experiências tão significativas e que você domina os fundamentos do Aikido, às vezes mais do que eu que trabalho com o Aikido, mas não tem como a gente mensurar isso daí agora. Mas aí vem isso, vem a faixa, vem não sei o quê. Bom, eu queria puxar um tema, já que aqui nos bastidores rolou um papo sobre exame, troca de faixa. E uma das coisas que eu sempre achei bem estruturado e interessante é essa coisa de troca de faixas no Aikido. Sobretudo, até onde eu sei, o sensei pode me corrigir, até onde eu sei, acho que até o 5º Dan existe um processo... Até o 4º. Até o 4º, um processo meio que formal de exame, e depois é uma outra dinâmica. E eu acho muito interessante como acontece a partir do 4º Dan. Eu queria que você comentasse um pouco com a gente sobre isso. Você tem, dentro da indústria tem as estruturas de exame vão acontecendo, você vai do Mukyu, né, grau nenhum, aí vai em ordem reversa, de 5º até o primeiro Kyu, que seria uma faixa marrom. Muitos lugares no Japão nem tem essa cor da faixa, mas para que as pessoas entendam. Sim. Aí depois vem os dans, aí vem o primeiro dan, Shodan. O primeiro dan já é um faixa preta. Já é um faixa preta, aí vai até o 8º. O 8º é o máximo. Aí fala, mas eu vi o cara que é 9º. Sim, isso daí só a turma que veio pós-guerra, que deram esses graus simbólicos. Vai até o 8º. Se você pegar a sua carteirinha de faixa preta, só vai até o 8º grau. Não tem além disso. Né? Até o 4º você faz exame de faixa, normal, com o seu mestre, com a sua instituição que você está conectado. Depois, dali para frente, é tempo de serviço, tempo de casa, uma certa... Você é indicado, e aí um conselho no Japão avalia aquela sua indicação e fala, ok, ele é graduado ou não vai ser graduado. Claro que, por exemplo, se o seu mestre que te indicou tem um certo renome, esse conselho nem tchum, entendeu? Indicou ali, vai. Mas a ideia é essa. Mas... E já no primeiro Dan a certificação já vem no Japão? O primeiro Dan a certificação já vem no Japão. E as outras faixas não? As outras faixas você pode pedir, mas aí tem um custo. Tá, então, entendi. geralmente, né, no caso do Japão, esse custo acaba sendo, para nós ocidentais, acaba sendo brasileiros, especialmente, que o dinheiro não equivale, a gente nem perde. Né? Agora, a partir do primeiro Dan é obrigatório que ele seja, que tenha esse reconhecido e tal. E aí vem do Japão.
Aí acaba vindo de lá, e aí até o 4º grau você faz na data, por exemplo, fiz o seu exame para 4º grau, você é meu aluno, eu posso realizar seu exame em qualquer data e mando para o Japão. Mas 5º grau para cima, todas as graduações de 5º grau até o 8º saem sempre no 2º domingo de janeiro. Então tem um evento que chama Kagami Biraki, que é um evento tradicional no Japão, e aí lá saem todas as graduações. Não, mas aí quem quer pleitear? Tem que pleitear, você tem que mandar até setembro para eles. Aí você tem um documento que chama Shi. Esse documento tá lá, os seus treinos, com quem que você treinou, os seminários que você fez. Mesmo, por exemplo, os mestres, quando vêm para cá, ou quando você vai para o Japão, eles preenchem, ou mesmo eu com meus alunos, eu preencho todo um documento. Aí várias informações, por exemplo. E aí se você fala, por exemplo, eu participei do seminário tal, com esse mestre. Por Sim. exemplo. Só que aí vai bater lá, não, mas esse mestre não existe. Sim, não tem esse exato, nome aqui. Vai ficar péssimo. Fica ruim pra você. Mas então, eu imagino que isso, bom, se aconteceu vai ficar péssimo, mas eu não desconheço quem faça isso. Mas, por exemplo, eu passo um relatório pro Japão, dos alunos, quantos treinos fez. Quando eu dou seminários afora, a mesma coisa. Essas coisas tudo vão sendo informadas. Quando eu vou pro Japão também, tem lá o meu Shi, aí tem tipos de certificado, né, de instrutores que as instituições podem emitir. Então a minha instituição, que é a Associação de Pesquisa de Aikido aqui no Brasil, ela emite um título que eu sou instrutor. E isso é reconhecido no Japão, vai pro meu Shi. Então também conta. Então aí quando eles batem lá, é como se fosse uma capivara. Sim. Falaram em português. Eles olham a minha capivara, que é esse Shi. Aí tem os mestres que muitas vezes conhecem, mas como uma coisa global, às vezes os mestres não conhecem, só tem a capivara. Mas no meu caso, estou muito lá sempre, vários mestres conhecem, já sabem quem que é, mas no geral é assim, pegou, vê, legal, tem essa indicação. E tem muitos casos que eu sei como funciona esse comitê, que veio de tal mestre, já foi. Se tem o tempo e a data, já tem o pedigree, passou. Né? É um pouco isso. Sabe uma coisa que eu estava pensando aqui também, quando você falou... porque o Aikido tem uma coisa muito bonita, que é essa dimensão da cerimônia, né? Dos rituais. A gente sempre fala isso quando o Sensei Wagner vem aqui, a maneira que você entra no dojo, a saudação que você faz, quando você vai fazer o treino com a tua dupla. Tem todo um rito de respeito, de agradecimento, de reverência. E de alguma maneira isso me leva para os conceitos de Confúcio, né? Essa coisa de você saber um pouco do seu papel e honrar quem veio antes de você e tudo mais. E tudo isso é muito, muito bonito e muito forte dentro da tradição do Aikido. Mas eu te ouvindo aqui, quando você trouxe bastante essa coisa da pesquisa, né? De uma experimentação. Então, não tem uma coisa rígida. Mesmo o fundador não tinha essa coisa rígida de, olha, só pode fazer assim. Tem uma dimensão de uma pesquisa e de um experimentar. E aí, para algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas se queixando um pouco disso, dessa coisa muito rígida, dessa coisa da reverência, de entrar e de sempre... Para algumas pessoas isso passa uma ideia de rigidez. Sim. Né? E para quem está dentro do Aikido não tem nada, né? Não tem essa... tem um fluir aí que você reconhece os ancestrais, honra os ancestrais, e essa reverência, esses ritos aparecem de uma maneira muito espontânea. Eu não sei se na relação com teus alunos isso aparece de alguma maneira, algum aluno já te trouxe essa... Eu primeiro que assim, o Aikido, você tem essa expressão, né, dentro não só do Aikido, mas da arte marcial japonesa, fala Budo começa com Rei. Rei é essa etiqueta. Rei é uma expressão que, se não me engano, no chinês é Li, que é um dos principais conceitos do Confúcio. Exatamente. Que é uma palavra que você pode traduzir por etiqueta, cortesia, você pode traduzir por respeito, pode traduzir por gratidão. Ela serve para todos esses. O ideograma é um altar voltado para uma divindade. Tem as pedras preciosas, tem os alimentos, é um altar, literalmente. Ou seja, você está reverenciando algo, mas ao mesmo tempo você pode trazer até como civilidade. É um conceito de civilidade. Então, dentro da arte marcial japonesa, a gente fala Budo, né, que é o caminho marcial japonês, né, o caminho marcial em si. Ele começa com o Rei e termina com o Rei. Porque senão a gente está fazendo... senão vira
Claro que não é nem isso que os gorilas fazem, mas a expressão popular vira briga de macaco, entendeu? Sabe? Isso não é sobre isso. Então, é você enxergar o caminho marcial como um ato de civilidade. Nós, seres humanos, somos seres combativos. O conflito é inerente ao ser humano, né? Não só o conflito que eu falo físico, mas a gente vive e só está em pé aqui porque é um atrito. Se não há o atrito, você nem caminha para frente. E é esse atrito, esse conflito que gera uma série de coisas. Não só o conflito bélico, mas é a relação que nós somos seres coletivos. E viver em coletivo é a gente sem querer se encostar. Quem vive em prédio, no condomínio, sabe muito bem o que eu estou falando com isso. Né? Você constantemente tem que perceber o seu espaço, o espaço do outro, como isso interfere na relação com o outro, como isso gera um conflito. E você só soluciona isso não é através da briga e da luta. Você soluciona isso através do rei. O grande aspecto marcial que você vai aprender é o rito da civilidade, da etiqueta, do respeito e da gratidão. Isso, inclusive, quem vai para o exército. Tem toda uma hierarquia, toda uma etiqueta. Vê quando vai encontrar lá, o Putin vai mandar os comissários dele encontrar com os comissários da Ucrânia, que vai vir um ponto neutro. É todo um processo. Se você quebrar isso, por que o outro não vai mandar uma bomba atômica? Então agora eu vou matar o civil, vou matar. Senão vira uma coisa de louco. E ainda tem um combinado de parar, né? Naquele momento, exatamente. Para a guerra ali para... E você pega, por exemplo, antigamente, você parava para retirar o corpo. Tinha um momento que você pausa a guerra, fala, agora vamos todo mundo retirar aqui, não vamos atacar. Tem um processo. Até na guerra tem etiqueta. Como é que é em japonês? No chinês é rei. Rei. Então até na guerra tem o rei, né? Sim. Esse é o por quê? Porque nós somos seres coletivos. E para ver em comunidade, você tem que ter um certo acordo coletivo. Não tem jeito. E esse processo então é isso que as pessoas às vezes esquecem, que isso às vezes é o aspecto mais importante da arte marcial. Total. Quais são as palavras que... não, eu quero aprender a me defender. Você quer aprender a se defender? Primeira coisa, com licença, por favor, muito obrigado. Isso daí vai te salvar de uma maneira que você não faz ideia. Os caras não sabem falar um com licença, um por favor, muito obrigado. Amigo, você está criando um conflito. Às vezes você está criando uma situação completamente desnecessária. Às vezes vem aquele conflito para você e fala assim, pô, você está certo, você tem toda a razão. Desculpa. Acabou. Acabou. Né? E às vezes você pode fazer isso até estrategicamente. Você fala, opa, daqui eu não vou me salvar. Então você olha e fala, você tem toda a razão. Está completo de razão. Desculpa. E caminha. Então, tem várias maneiras de você abordar, não é só ir para frente. Claro. Então, isso é muito importante. Agora, os japoneses, eles expressam o rei também de uma forma física. Então, né, tem muita gente que vem assim, não vou me ajoelhar. Não, ajoelhar não quer dizer nada. É como a gente, sabe, tipo, eu vou bater na porta, não tem porta, então você ajoelha e cumprimenta. Né? Ou como alguém dá a mão, você faz a reverência assim. E aí, esse aspecto cultural se mantém. E é só isso. E aí, como eu faço isso no meu dojo? Foi a sua pergunta. Tem lugares que a pessoa entra que vão dar aquela cartilha, você tem que seguir assim, assim. Eu faço exatamente como uma criança vai aprender a nossa cultura. O aluno vai observando. Então, o meu aluno avançado, se ele sentar de qualquer jeito, eu vou lá, o que você está fazendo? Não é assim que você senta. É sua primeira aula no dojo, você vai sentar ali, você vai, de repente, olhar aí, tá todo mundo assim. Aí você senta. O exemplo moda, né? Aí todo mundo sentou, o cara tá de pé. Eu só olho pro cara e já falo, opa, todo mundo sentou. Aí é exatamente isso. Por quê? Eu acredito que ele observando, ele vai gerar esse aprendizado. Ele vai ter esse aprendizado através da observação, não através de uma coisa de fora. É de dentro para fora. De certa forma, impõe, né? Sim, não é a transformação. Uma que vai garantir. Exatamente. Então, isso aí não vira uma rigidez. Ele vai descobrindo isso. Por exemplo, é uma cultura japonesa. Souji. Você termina o treino, se limpa. No meu dojo, a gente limpa o dojo inteiro. O dojo inteiro. Os alunos cuidam de tudo, inclusive dos banheiros. Isso é muito. O cara chega na primeira aula, a pessoa faz aula experimental, ele vê todo mundo limpando, ele quer pegar uma vassoura. Ele fala, você não precisa pegar a vassoura, você ainda não é aluno daqui. Né? Aí os caras. Aí você vai ver, o cara tá fazendo tudo, porque ele também vê todo mundo fazendo tudo. É um processo natural. Eu acho isso muito importante. Uma porque, por exemplo, a faxina é a melhor representação do treino. Porque é diário. Tem cara que fala assim, não, porque eu treinei 10 anos. Sim, amigo, mas se você é casado, você vai chegar lá para sua esposa e falar, eu limpo a louça já faz um mês. Não vou limpar mais.
Limpei todo dia. Filho, não faz a menor diferença, porque todo dia, anota bem isso aí, todo dia você tem que escovar o dente, tomar banho, limpar a sua casa, não tem jeito. Sim. E treino é a mesma coisa. O cara fala, eu fiz muito. É todo dia. A prática é diária. Não consigo ir pro dojo, não consigo ir pra academia treinar. Faça alguma coisa. Faça de algo a sua prática. Vou sentar, vou fazer uma meditação, vou respirar, vou fazer um kata, vou fazer uma movimentação. Não importa. Faça a sua prática. Esse é o seu tempo. E aí a pessoa vai fazendo. E aí a faxina, ela dá esse exemplo. Mas eu nem treinei. Não, mas você não treinou, mas ficou sujo. Abre uma casa que ninguém tá morando. Ela tá suja. 10 anos largada lá, sujou. Então, é todo dia. Além de suja, vai começar a deteriorar, Sim, vai estragar, vai... Enfim. Exato. E nosso corpo é a mesma coisa. É a sua prática, aquele é um momento seu. É para você... Uma das expressões que do Aikido usava era Aikido é Misogi no Gyo. Ou seja, é uma prática de purificação. É uma prática de limpeza. Claro que ele estava falando isso num aspecto mais espiritual, Claro. mas é a representação da faxina. Você está limpando, você está tratando o seu corpo. Então, faça isso diariamente. Tem N aspectos. Às vezes a prática dela é sentar hoje e vou ver um vídeo, vou ler, sabe? Ok, se isso é sua prática, esta é a sua prática. Não estou eu aqui para dizer o que você tem que fazer, mas estou dizendo que você tem que fazer. Diariamente. Diariamente. E sabe uma coisa que me veio na lembrança aqui? Tem um filme meio famoso, assim, chamado Último Samurai. Isso que a gente conversou aqui sobre o Lee, cara, putz. aquela cena que... Acho que é uma das cenas finais do filme, que começam a atirar em todos os samurais e aí um japonês está lá servindo ao exército inglês. Isso. Ele dá uma ordem para parar de atirar. E aí ele ajoelha e faz essa reverência para aquele samurai que era, enfim, no filme, um grande samurai e tal. Então, eu acho que esse filme ele traz muito do Bushido, né? Traz muito, Sim. assim, desses códigos que a gente chama de Uda, das virtudes marciais. Então, de fato, eu acho que a gente, enquanto praticante, professor de Wushu, de Aikido, acho que a gente tem aí uma missão de aproximar os alunos não só da dimensão prática, né? Não só do corpo, né? Porque acho que essas artes todas faz com que o aluno se aproxime do próprio corpo, se aproprie do seu corpo, faça ali conexões e descobertas, mas eu acho que é essa camada, essa dimensão que envolve ritos, que envolve cortesia, que envolve essa relação de respeito, acho que, como você bem colocou, Sensei, acho que é uma das coisas mais importantes e mais necessárias, sempre foi necessária. Não vou dizer que atualmente na sociedade que a gente vive é só agora, não. Isso lá atrás já foi muito necessário e continua sendo muito necessário. E vai ser. A gente não sabe como vai Exatamente. ser os embates físicos daqui a 1000 anos. Exatamente. Mas você pode ter certeza que se você quebrar os códigos de conduta, você vai estar propenso a gerar mais conflito. Exatamente. Se você manter códigos... E digo nem só nesse aspecto, né, dessa visão prática, estou falando, é porque muitas pessoas veem as artes marciais nessa ideia tipo, não, mas isso aí funciona mesmo, isso aí não sei o quê, vem às vezes numa relação muito prática, né? Muito de utilidade. Mecanicista. Sim, assim, muito... mas é interessante essa visão, mas o que eu acho que, por exemplo, se você pegar o que é mais útil, um papel higiênico ou um poema, é claro que o papel higiênico você vai usar todo dia. Mas o que você vai colocar na caixa do tempo? Eu não sei como os gregos limpavam as bundas deles, mas chegou para mim a Ilíada e a Odisseia. Entendeu? Sim. Não chegou para mim como eles limpavam. A gente não sabe como. Assim, claro, os historiadores sabem, mas você sabe como os romanos limpavam as bundas, como os índios limpavam as bundas? Não chegou. Mas chegou uma tradição cultural. Então, às vezes, aquilo que as pessoas observam como se fosse mais inútil, é ali que reside a essência da coisa toda. É como se fosse esse ambiente. As 4 paredes é o que dá, né, a estrutura, mas esse espaço em vazio é que dá a essência do lugar. É aqui que a gente se acolhe. Se aqui ficar cheio de coisa,
Né? A parede que é o que estrutura, vamos botar mais e mais parede, uma hora não tem espaço para ninguém entrar. Sim. Então, e as pessoas, hoje a gente vive uma sociedade que é extremamente utilitária. Só que tudo que é útil tem um prazo de validade. Depois que você usou, bau, acabou. Né? Então, e dentro, eu vejo isso muito com essa nossa comunidade marcial, que às vezes caminha para uma coisa tipo, não, porque a minha aqui é prática, funcional, eu tirei essas coisas, essas bobageiras todas. Você fala, então, mas às vezes entortando o chifre do touro, você mata o touro, hein? É perigoso isso aí, tem que tomar um certo cuidado. E tem que ver a gente como instrutor, como uma referência, como norte para as pessoas, tem que mostrar e falar, olha, a gente está transmitindo uma experiência cultural, uma vivência, né? Não é uma técnica. Né? Técnica, se você fizer bem, o cara treina até cachorro, né? Treina até bicho. Não é sobre isso, eu não sou um adestrador. Eu sou um caminhante. Eu vivo um caminho. Quer caminhar comigo? É isso. Só que nesse caminhar tem uma forma de caminhar, uma forma de observar o mundo, uma forma de beber aquilo ali. Eu não estou te botando numa coleira e não vou te adestrar. A gente vai caminhar juntos. Esse que é o principal. E aí ver que essas coisas que às vezes as pessoas compreendem como inúteis, não, às vezes é justamente aqui que reside a sua força. Que é isso que é a ideia de cultura. Sim, sim. Que é o cultivo, que é o que vai fazer crescer. Maravilhoso. Bom, caminhantes que nos acompanham aqui no nosso podcast, muito obrigado pela indicação, pela sugestão. Acho que foi mais de uma pessoa, viu, Márcio? Depois, no próximo episódio, a gente vai dar os créditos aqui. Mas muito obrigado. Falar que a gente está anotando as indicações. Todas as indicações estão anotadas e vocês vão perceber que a gente vai convidando aí à medida que couber nas agendas dos senseis, dos professores e das professoras, tá bom? Não esqueçam de compartilhar, comentar, like. Se quiser contribuir com o canal, tá aparecendo um Pix aqui, o nosso Pix, tá bom? E Sensei, muito obrigado por esse papo tão nutritivo e espero que a gente se veja em breve. Eu que agradeço vocês, eu agradeço o Márcio. E agradeço quem me indicou e agradeço você que está assistindo, que você viu tudo isso inteiro, chegou até aqui ao final. Você chegou até aqui porque alguma coisa... Muito obrigado e que façam isso mesmo. Né? Hoje em dia a gente é uma sociedade de rede, tem que compartilhar, tem que dar like, tem que passar para frente. Então, muito obrigado e é isso. Né? Façam desses podcasts, do canal de vocês, um ambiente que você possa se informar e absorver cada vez mais. É uma chance, acho que na nossa época não tinha. Sim. Não. Hoje a gente tem, então façam usufruto, consumam, né? Mas não é essa coisa consumo cada vez, mas é como se fosse como se fosse, né? Tem que até a última ponta. Você tem que aproveitar isso, ver tudo, consome isso, porque daí vai te enriquecer. Legal. Muito bem, gente. Obrigado, até o próximo episódio.